Pessoal, alguns alunos me pediram sobre a questão letra B, da lista 5, tá? Ou seja, da primeira lista sobre limites. Nessa questão, está pedindo, né, para a gente demonstrar o limite por definição. Na verdade, não é uma demonstração completa, né? Ele só está pedindo um caso específico de epsilon, né? Ou seja, ele quer que a gente mostre, né, que se eu exigir que a distância entre a função e o limite que eu acho que é, né, que é menos 4, é menor que 0,03, eu consigo achar um intervalo ao redor do zero que cumpre essa exigência, né? Ou seja, que a resposta da função seja muito próxima a menos 4. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é, então, impor que a distância entre a função e o limite tem que ser menor que epsilon. E o que a gente tem que fazer é conseguir encontrar o intervalo ao redor de x igual a zero que cumpre essa exigência. Tá? Então, o intervalo ele vai ter esse aspecto aqui, né? Ele vai ter esse aspecto, a distância entre o x e o zero, né? Que é esse módulo de x tem que ser menor que delta. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? Então, a gente vai lá e substitui. A função é x² mais 3x menos 4. O limite que eu imagino é menos 4, então essa distância entre a função e o número tem que ser menor que 3 sobre 100, ou 0,03, tá? E aí a gente pode cancelar, né, o menos 4 com mais 4, a gente fica com essa desigualdade aqui. Que se eu colocar o x em evidência e usar a propriedade de módulo, eu vou ter o seguinte, que módulo de x vezes módulo de x mais 3 é menor que 3 sobre 100. Tá? Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que conseguir resolver essa desigualdade. Na verdade, a gente não precisa resolver a desigualdade por completo. A gente só tem que conseguir mostrar que algum intervalo ao redor do zero consegue cumprir essa desigualdade. Tá? Se a gente conseguir fazer isso, a gente está cumprindo o que a definição pede. É isso que a definição pede. Ou seja, dado uma distância para o limite, existe um intervalo ao redor do ponto que cumpre essa exigência. Tá? E aqui, uma das maneiras de resolver, a mais fácil, eu acredito que é o que o autor do livro onde eu peguei esse exercício imaginou, é o seguinte, a gente pode simplificar esse problema se a gente buscar soluções dessa desigualdade que estão entre menos 1 e mais 1. Por que entre menos 1 e mais 1? Porque eu estou buscando alguns pontos, né, que cumprem essa desigualdade que estão ao redor do zero. Tá? Então, menos 1 e mais 1, né, ou seja, se eu achar pontos que estão dentro de menos 1 e mais 1 e que cumprem essa desigualdade aqui, eu estou resolvendo a questão, certo? Eu estou conseguindo aquilo que a questão está me pedindo. Então, entre menos 1 e mais 1, o que vai acontecer com x mais 3? Se x está entre menos 1 e mais 1, x mais 3 vai estar entre 2 e 4. Tá? Aí o que vai acontecer? Se x mais 3 está entre 2 e 4, quando eu estou entre menos 1 e mais 1, o módulo de x mais 3 nesse intervalo vai ser sempre menor que 4. Ou seja, qualquer ponto que eu pegar entre menos 1 e mais 1 e calcular o módulo desse número mais 3, sempre vai dar um número menor que 4. Tá? Agora, uma coisa interessante é o seguinte, a não ser para x igual a zero, né, ou seja, para todo x nesse intervalo que é diferente de zero, se eu multiplicar nos dois lados por módulo de x, eu vou ter essa desigualdade aqui, ó, que o módulo de x vezes o módulo de x mais 3 é menor que 4 vezes o módulo de x. Tá? De novo, isso serve para qualquer número, essa desigualdade é verdadeira para qualquer número que está entre menos 1 e 1. E aí o que acontece? Com exceção do zero, né? Desculpa. Todo número que está entre menos 1 e 1, com exceção do zero. Aí o que acontece é o seguinte, ó. Isso quer dizer que qualquer número que eu pegar, x, e calcular 4 vezes módulo de x, e módulo de x vezes módulo de x mais 3, o que está na esquerda aqui vai ser sempre menor, certo? Então, se eu exigir que o x tem que ser um número,
que tal que 4 vezes módulo de x é menor que 3 sobre 100, consequentemente, esse número também vai obedecer que módulo de x vezes módulo de x mais 3 é menor que 3 sobre 100. Por quê? Porque esse cara aqui é menor que 4 vezes módulo de x. Então, qualquer x que cumpre esse cara aqui, vamos chamar de 1, vai também cumprir essa desigualdade de 2. Por quê? Porque este aqui é menor que este, certo? Daí o que acontece? Se eu isolar aqui o módulo de x, eu vou ter o seguinte, que se o módulo de x for menor que 3 sobre 400, o que vai acontecer? Ele cumpre essa desigualdade. E o módulo de x vezes módulo de x mais 3 também vai ser menor que 3 sobre 100. Por quê? Porque esse cara aqui é menor que o 4 vezes módulo de x. Tá? Então, o que a gente conclui? A gente conclui que se o módulo de x for menor que 3 sobre 400 e maior que zero só quer dizer que ele é diferente de zero, certo? O único ponto que o módulo de x não é maior que zero é o ponto x igual a zero, tá? Então, para qualquer valor de x que está nesse intervalo, a gente conseguiu mostrar que módulo de x vezes módulo de x mais 3 vai ser menor que 3 sobre 100. Tá? Ou seja, que a distância entre o valor da função e o menos 4 é menor que 3 sobre 100. Tá? Aqui, pessoal, a gente usou esse truque, né, não digo truque, né, mas usou o fato de que eu só quero achar o intervalo ao redor do zero, então eu não preciso resolver a desigualdade completa, eu posso então utilizar essa simplificação que eu fiz aqui, tá? Um outro método de resolver isso, que é um método que dá mais trabalho, é resolver a desigualdade inteira, ou seja, achar todo x que obedece àquela desigualdade original. Ou seja, eu imponho, né, inicialmente, que f de x menos L tem que ser menor que ε. Se eu substituir a função, o L e o ε, eu chego nessa desigualdade que está aqui. Tá? A gente que já tinha no outro método, né? Então, agora, em vez de usar uma simplificação, se eu quiser, eu posso simplesmente tentar resolver essa desigualdade, ou seja, achar todo o valor de x dentro dos reais que satisfazem essa desigualdade. Tá? Então, como é que eu faço para resolver essa desigualdade? Bem, eu tenho que me livrar do módulo. Por que eu tenho que me livrar do módulo? Porque o módulo, né, para eu tirar ele, né, eu preciso saber o sinal do que está dentro. E vai cair em desigualdades diferentes dependendo do sinal do que está dentro. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Aqui tem x vezes x mais 3. Então, quando x é maior que zero, esse primeiro termo aqui ele é positivo. Quando x é menor que zero, esse primeiro termo é negativo. O segundo termo da multiplicação é x mais 3. Ele é positivo quando x é maior ou igual que 3. Ele é negativo quando x é quando x é maior ou igual que menos 3. E ele é negativo quando x for menor que menos 3. Então, se eu multiplicar os dois, x vezes x mais 3, o que eu tenho? Ó? Quando x é menor que menos 3, tanto o primeiro quanto o segundo termo são negativos. Então, o resultado dessa multiplicação é positivo. Quando eu estou entre menos 3 e 0, um dos termos é negativo e o outro termo é positivo. Então, a multiplicação entre os dois é negativa. Quando x é maior que 0, os dois termos são positivos. Quando eu multiplico os dois, dá uma coisa positiva. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu faço o seguinte, se eu tiver nesse intervalo que está pintado de azul aqui nessa parte aqui, né? O que vai acontecer? Se eu tiver na parte azul, tiver num valor de x que está na parte azul, o módulo de x vezes x mais 3 é x vezes x mais 3, porque o número ali dentro é positivo. Se eu estou nessa região em vermelho, o que vai acontecer? Para mim tirar o módulo tem que aparecer um menos na frente, porque esse número é negativo. Tá? Então, o que é essa região em azul? É a região que vai de menos infinito até menos 3, incluindo menos 3, união com 0 até mais infinito. Nessa região,
o que está dentro do módulo é positivo, então o módulo desse número é igual ao próprio número. E daí a desigualdade nessa região vira isso aqui, ou seja, eu só preciso tirar o módulo porque o número é positivo. E aí eu posso manipular a desigualdade, né? Posso passar esse termo para o lado esquerdo, e eu tenho uma parábola que tem que ser menor que zero, ou seja, o valor de x tem que ser tal que essa parábola tem valor negativo. Tá? E a gente nota que essa parábola, né, uma parábola que tem concavidade para cima, que nem eu estou mostrando aqui no desenho. Então, se eu achar as raízes, o que acontece? Aonde que essa parábola é negativa? Entre as duas raízes. Tá? Então, aqui eram mais. Tá? Entre as duas raízes. E se vocês aplicarem Bhaskara, vocês vão ver que a raiz é menos 30 mais ou menos raiz 912 sobre 20. Tá? Então, entre essas duas raízes, o que acontece? Isto daqui é a parábola negativa. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu fiz uma hipótese, né? Eu fiz que eu estou nesse intervalo em azul, e dentro desse intervalo em azul, a desigualdade original vira esse cara aqui, e resolvendo esse cara aqui, a gente tem que ou seja, é o x que está entre esses dois valores que cumpre essa desigualdade. Agora, para mim ter a solução dentro do intervalo azul, eu tenho que fazer a interseção entre o resultado que eu obtive e o intervalo que eu estou trabalhando. Tá? Então eu desenho aqui, ó, o intervalo que a gente está trabalhando é esse em azul. Tá? Menor que menos 3, incluindo menos 3, e maior que 0, incluindo 0. E a solução que a gente teve para a desigualdade é entre essas duas raízes. Se eu fizer a interseção entre esses dois trechos, eu tenho esses dois pedacinhos aqui, que vão de menos 30 menos raiz de 912 sobre 20 até menos 3, e o outro trecho vai de 0 até a outra raiz, que é menos 30 mais raiz de 912 sobre 20. Tá? Então, isso daqui, esses valores de x cumprem aquela desigualdade original. Tá? Só que tem uma outra região para a gente resolver ainda, a região onde o que está dentro do módulo é negativo, que é a região que vai do menos 3 até o 0, que é a região vermelha aqui, né? Essa região vermelha aqui. E aí agora a gente vai resolver nessa região. Nessa região, para mim sair com o módulo, eu tenho que colocar o menos na frente, porque esse número fica negativo nessa região. Aí a desigualdade que era assim, ela ganha um menos aqui no lado esquerdo. E aí, o que eu faço? Eu posso passar esse 0,03 para o lado esquerdo, ele vai ficar menos 3 sobre 100, e eu posso daí multiplicar por menos 1 em ambos os lados, daí o que vai acontecer? Vai ficar tudo positivo no lado esquerdo, no lado direito só tem o 0, né? Então continua 0, e como eu multipliquei por menos 1, eu tenho que mudar o sinal da desigualdade. Tá? Então a desigualdade nesse intervalo, né, no intervalo de menos 3 a 0, ela fica igual a essa igualdade aqui. O que é essa igualdade? Essa desigualdade, desculpa, é que a parábola tem seus valores de x em que a parábola é positiva. Se vocês tentarem achar as raízes dessa parábola, vocês vão ver que não tem raiz real. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a parábola, que é concavidade para cima, ela não cruza o eixo x. Se eu fosse fazer o desenho da parábola, seria isso aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela é sempre positiva. Ou seja, se eu fosse resolver essa desigualdade, a solução é todos os reais. Ou seja, qualquer valor x que eu jogar no lado esquerdo vai dar positivo. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que esse resultado aqui, eu tenho que fazer interseção com o intervalo que eu estou trabalhando, né? Porque para esse intervalo aqui eu pude usar, né, que quando eu tiro um módulo aparece o menos. Então esse resultado só tem validade dentro desse intervalo. Então tem que fazer interseção entre os dois. Então olha, a minha hipótese foi que eu estou entre menos 3 e 0. E a resposta que eu tive foi todos reais. Então, a interseção entre os dois é o intervalo entre menos 3 e 0. Tá? Então, aí a gente une agora as duas partes. Então, eu dividi o problema em dois segmentos, naquele segmento em azul e em vermelho. O segmento em azul, os valores de x que cumprem a desigualdade são esses.
Na parte em vermelho, os valores de x que cumprem a desigualdade é esse. Aí o que eu faço? Eu uno os dois subintervalos. Se eu unir os dois subintervalos, desculpa, deixa eu só voltar aqui. Se eu unir esses dois, eu vou ter do quê? Eu vou ter desde esse valor aqui, que é menos 30 menos raiz de 912 sobre 20. Eu vou pegar até o zero, o menos 3, o menos 3 está incluído no de cima. Eu vou pegar até o zero também, e do zero até o menos 30 mais raiz de 912 sobre 20. Ou seja, no final vai ficar entre essas duas raízes, a hora que eu juntar todos esses dois intervalos, tá? Aí o que acontece? O exercício e a definição também, o que eles pedem é um intervalo simétrico ao redor do zero que cumpra a desigualdade, tá? O que acontece? Todo esse intervalo cumpre a desigualdade, mas eu preciso de um intervalo que seja simétrico ao redor de zero, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar de zero até esse cara aqui. E para o outro lado, né, para essa mesma distância, também cumpre, né? Então, se eu colocar um intervalo que seria módulo de x maior que zero, ou seja, só quer dizer que ele não é exatamente zero, né? É menor que 30 menos raiz de 912 sobre 20. O que isso quer dizer? Isso quer dizer... Aqui está errado, né? É menos 30 mais raiz de 912 sobre 20. O que isso quer dizer? Que se eu pegar x nesse intervalo, vai cumprir essa desigualdade aqui. Tá? Notem que eu não estou pegando todos os x que cumprem a desigualdade. Eu só estou pegando valores de x ao redor de zero que cumprem essa desigualdade, que é o que o intervalo pede, é o que o exercício pede. Tá? Eu estou respondendo o que o exercício pediu, que é um intervalo simétrico que cumpre a desigualdade. Ele existe. Existe um intervalo simétrico ao redor do zero que cumpre essa desigualdade. Tá? Aí você pode perguntar, mas a resposta do método 1 e a resposta do método 2 são diferentes. Elas são diferentes de fato, mas as duas estão certas. Ele pediu o seguinte, ele pediu um intervalo que cumpre essa desigualdade aqui, certo? No método 2, eu achei o maior intervalo simétrico possível, na verdade, que vai desse valor até menos esse valor, que seria mais 30 menos raiz de 912 sobre 20. Tá? Esse método 2 eu achei o maior intervalo simétrico ao redor do zero que cumpre a desigualdade. E no intervalo 1, no método 1, como eu simplifiquei o meu problema, eu não achei o maior intervalo possível. Eu achei um intervalo ao redor do zero que cumpre, que é um subintervalo aqui dentro. Tá? Então as duas respostas estão corretas. Tá? Ele não pediu o maior intervalo possível, ele pediu um intervalo ao redor do zero que cumpre essa desigualdade. Tá? E a gente conseguiu obter com o método 1 também. Como a resposta do livro, né, que é a resposta que está no gabarito, é o intervalo do método 1, ou seja, eu acredito que o que o autor estava imaginando, né, que a pessoa que vai responder a questão vai fazer, vai ser usar aquele método 1. Tá? Mas esse método 2 também está correto e essa resposta com delta também estaria correta. Ou seja, todos os pontos x nesse intervalo cumpririam a desigualdade.